Olá, alunos! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Cláudia Gomes, eu sou uma mulher branca com os cabelos escuros, eu uso óculos e estou vestindo uma roupa preta. E hoje eu começo a nossa aula falando L'État c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. E eu começo com essa frase famosa que é atribuída ao rei francês Luís XIV, porque hoje nós vamos falar dos estados modernos e a figura do rei é fundamental nesse processo. E para entendermos as mudanças da sociedade medieval para a modernidade, vamos analisar a formação dos estados modernos e a consolidação das monarquias absolutistas. E vamos ver as suas principais características. E, por fim, vamos ver que em cada estado ou país esse processo foi diferente. Então, vem comigo que eu vou te contar essa história. Mas primeiro vamos ver o significado da palavra Estado. Estado significa uma unidade política com uma administração, uma organização política e um território delimitado. Parece óbvio, né? Mas nem sempre foi assim. Essa ideia surge no final da Idade Média. E um dos teóricos importantes nesse sentido foi Maquiavel. Ele escreveu O Príncipe, um livro com conselhos para um bom governante. A sua importância para o pensamento político moderno permanece até hoje, pois ele foi o primeiro a romper com a visão idealista sobre a política. Daí, podemos dizer que a mudança de mentalidade entre o medievo, onde a ideia do Papa era suprema, para a concepção moderna do mundo, tem relação com as ideias expressas por ele, pois trouxe maior autonomia em relação à religião, ou seja, uma visão laica do Estado. A Igreja, claro, não gostou nem um pouco disso. E não é à toa que o termo maquiavélico tem uma conotação ruim até hoje. Mas essa mudança começou lá na Europa no final da Idade Média, quando houve o renascimento comercial e também das cidades. E surgiu aí uma nova classe social, a burguesia, que eram basicamente comerciantes e artesãos. As atividades comerciais dos burgueses eram dificultadas pelo sistema feudal, pois cada lugar tinha uma moeda diferente, imposto diferente, pedágio diferente, leis diferentes. Então, a burguesia percebeu a importância da centralização política para o sucesso dos seus negócios. E um rei resolveria todos os problemas. Foi aí que a burguesia começou a apoiar o rei por meio de doações e empréstimos. Afinal, o rei era um senhor feudal, como os outros, mas considerado primus inter pares, ou seja, um termo que significa, o mais importante ou o primeiro entre os iguais. O rei, por sua vez, passou a favorecer a burguesia, fazendo leis que os protegiam o comércio e concedia a eles cargos na administração do reino. A nobreza também se aproximou do rei para manter os seus privilégios, como cargos militares e isenção de impostos. Os camponeses, por sua vez, viram no rei a possibilidade de proteção contra a violência dos senhores feudais. Então, o Estado moderno é caracterizado pelo seguinte: um território delimitado e um governo centralizado em torno da autoridade, no caso do rei. Precisava também unificar a moeda, a língua e os impostos. O rei também centralizou a administração do Estado, ou seja, criou funcionários que serviam a ele e cobravam os impostos. Um Estado moderno também precisava de um exército permanente e assalariado. E tanto o território quanto as riquezas do reino pertenciam ao rei. Mas o processo de formação dos estados modernos foi cheio de peculiaridades, porque cada lugar foi diferente, cada país tinha um contexto diferente. E vamos ver então os primeiros estados modernos, que foram Portugal e Espanha, cujo contexto foi a expulsão dos muçulmanos da península. E por isso é chamado de Reconquista, por tomar conta novamente daquela região. Então vamos lá. A formação do Estado português começou lá no século XI, quando o nobre Henrico de Borgonha ganhou do rei de Leão e Castela como recompensa pela luta
na expulsão dos árabes, uma faixa de terra chamada Condado Portucalense. Seu filho e herdeiro, como vemos na imagem, Afonso Henriques, continuou a combater os árabes, mas, ao mesmo tempo, lutou pela independência do condado. Em 1139, Afonso Henriques proclamou a independência do condado, fundando o Reino de Portugal. Ele foi o primeiro rei, dando início, assim, à dinastia. Mas a manha do rei de Portugal foi a aliança que ele fez com os nobres militares para expulsar os muçulmanos. Como podemos ver na imagem, em troca de benefícios, como títulos, terras e cargos administrativos, os nobres lutavam. Mas esses benefícios só valiam enquanto o nobre vivesse. Ao morrer, o benefício voltava para o rei. Ele não perdia terras. E assim, podia conceder a outro nobre que ele precisasse para servi-lo. O grande representante da monarquia portuguesa foi Dom João, que deu início à dinastia de Avis, que garantiu a continuidade da monarquia portuguesa, independente e centralizada e sem perder terras. Já a centralização política da Espanha teve a contribuição de dinheiro da burguesia, que precisava rapidamente dessa centralização política. Em 1469, ocorreu um fato decisivo nesse projeto da burguesia. Os reis cristãos, Fernão de Aragão e Isabel de Castela, se casaram e uniram suas terras e também os seus esforços no combate aos árabes. E, em 1492, os exércitos dos reis católicos, como eles eram chamados, conseguiram conquistar o Emirado de Granada, o último reduto árabe na Península Ibérica, completando assim a formação do Reino da Espanha. Diferente de Portugal e Espanha, a centralização política da Inglaterra e da França se deu em outro contexto. Foi a partir da crise do século XIV, a crise que aconteceu depois da Guerra dos 100 Anos, da Peste Negra e das revoltas camponesas. E vamos começar com a Inglaterra, que iniciou o seu processo de centralização política lá na Idade Média, quando os reis plantagenetas tentaram a unificação da língua, dos impostos e do sistema jurídico. Mas os descendentes de Henrique II se envolveram em conflitos locais e nas cruzadas e gastaram muito dinheiro. E depois quiseram, através de impostos, repor essa grana toda. Claro que ninguém gostou. Então, os nobres, a igreja e a burguesia se uniram e exigiram do rei João Sem Terra assinar um documento conhecido como a Magna Carta. Esse documento impedia o rei de criar leis sem aprovação do Grande Conselho, instituição formada por representantes da nobreza e do clero. Porém, 50 anos depois, os representantes da burguesia conseguiram integrar o Conselho, que se transformou mais tarde no Parlamento inglês. E foi somente no século XVI que a monarquia inglesa, sob o comando da dinastia Tudor, retomou a organização mais centralizada e se constituiu como um Estado moderno. A maior representante da monarquia inglesa foi a Rainha Elizabeth I, que tem o seu reinado conhecido como a Era de Ouro Inglesa. Já na França, o processo de centralização política foi longuíssimo e aconteceu após a Guerra dos 100 Anos, quando a nobreza feudal estava enfraquecida. E também foi na França que a forma de governo monárquico absolutista tomou a sua forma mais extrema, quando a figura do rei concentra todos os poderes. E o maior exemplo de rei absolutista, que começou a nossa aula com a frase dele, foi Luís XIV. Esse rei conseguiu governar por 54 anos e não foi à toa. Ele transformou a vida e a sua figura como referências para todos no estado da França. Então, vamos ver como ele construiu a sua imagem de rei? Vem comigo analisar um quadro emblemático de Luís XIV. Nessa pintura, vemos Luís XIV em seu traje real. Nela, o pintor simbolizou todo o poder do rei. Vamos analisá-la. Primeiro, o cetro, que significa autoridade. A espada significa força e poder militar. A coroa,
o poder da realeza. A flor de lis, símbolo da realeza francesa, ao recobrir o manto, significa que Luís era realmente muito poderoso e rei dos franceses. E, por fim, a sua imagem, o seu rosto impassível, que significa o distanciamento das coisas terrenas e mostra sua superioridade como rei. Afinal, ele é rei por direito divino. Segundo o historiador Peter Burke, ao celebrar a imagem, ao glorificar, isso persuadia os espectadores de sua grandeza. Por isso, os pintores e escritores se inspiravam em tradições imagéticas de formas triunfais. Resumindo a aula de hoje, vamos olhar o slide. Vimos a definição de Estado moderno, vimos as causas que levaram ao fortalecimento do rei e à participação da burguesia. Vimos a centralização política em Portugal, Espanha, Inglaterra e a França. Vimos as características do absolutismo monárquico e os seus teóricos. E vimos a construção da imagem do rei. A nossa aula vai ficando por aqui, mas eu gostaria de deixar para vocês um desafio, e um desafio sobre etiqueta e boas maneiras, que muita gente acha que é frescura ou coisa sem importância. Então, vamos dar uma olhada nesse slide. Primeiro, a etiqueta foi uma estratégia dos poderosos para se diferenciar dos pobres e dos escravos. Na Idade Média, as regras sociais se perderam e os chamados nobres, para nós, seriam considerados grosseiros e sujos. Mas, na corte de Luís XIV, a etiqueta foi a maneira encontrada pelo soberano para docilizar os nobres. Pois, ao reunir seus vassalos em um mega palácio, o Palácio de Versalhes, o rei queria evitar que a nobreza se organizasse em exércitos contra ele. E então, a etiqueta inventada pelo Rei Sol implantou um jogo onde a beleza e o luxo serviam de garantia à condição de nobre. Ou seja, quem melhor dominasse os impulsos e a insensatez ganhava o jogo. Foi o que o sociólogo Norbert Elias chamou de processo civilizador. E pensando nisso, o desafio que eu deixo para vocês é o seguinte: identifique regras de etiqueta que existem hoje e analise se elas fazem sentido, se devem permanecer ou mesmo quais regras você criaria para uma melhor convivência em sociedade. Escreva no seu caderno as suas conclusões. A nossa aula fica por aqui e eu convido a vocês a ficarem ligados na próxima aula de História. Tchau!